E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos aqui do IPSE e hoje a gente vai falar sobre o desenvolvimento humano, né, que é uma das disciplinas que a gente está usando. A gente está usando como referência o livro da Linda Davidoff, tá? E o livro da Diana Papalia, tá? O nome dessa disciplina na faculdade geralmente é desenvolvimento humano ou desenvolvimento psicossocial, alguma coisa nesse sentido. E hoje a gente vai falar da parte da adolescência, tá? Do que tem, enfim. A coisa que você tem que saber é que as teorias que falam sobre o desenvolvimento humano, sobre o desenvolvimento da vida adulta, elas sempre falam em fases, tá? Na verdade, não. Na verdade, deixa eu esclarecer uma coisa que você tem que saber. Tem dois tipos de teoria nesse ponto, falando de desenvolvimento. A de fases e a de continuidade. Como que é a de fase? A de fase é aquela que diz que a nossa vida ela acontece faseada, né? De modo faseado, em direção a um ponto específico. Já a da continuidade diz que a vida humana ela acontece como se fosse uma linear, né? Só para você entender melhor. Provavelmente você já ouviu falar em Jean Piaget, né? Ele teoria do desenvolvimento infantil e tal. Ele tem uma teoria de fases, que é escadinha, né? Cada criança passa por essa escadinha, elas vão chegar lá em algum lugar, no topinho, né? O objetivo. Só que é um processo de aprendizado onde ela sobe e desce, onde ela, né, aprende, né? E justamente por ser fases, as pessoas mudam, né? Tipo, não necessariamente as pessoas estão na mesma fase, ou a velocidade de desenvolvimento é o mesmo, né? Enfim. Já a de continuidade, embora a diferença seja bem tênue, mas ela existe. É como se fosse num gráfico, uma linha assim, reta. É que a pessoa vai amadurecendo, um processo único, individual de amadurecimento, não é faseado, tá? Mas enfim, quando a gente vai falar de desenvolvimento humano, a gente geralmente lembra de um cara chamado Erik Erikson. Provavelmente você já leu sobre ele na universidade, e se você não leu, você vai ler. Se você quiser, inclusive, a gente tem um vídeo que fala sobre a teoria do desenvolvimento do Erik Erikson, tá? Uma videoaula dessas. Bem, a gente sabe que na adolescência a gente encontra aí muitas mudanças, né? Muitos desafios, né? Muitos problemas, muitos conflitos, mudanças intelectuais de personalidade. A gente sabe disso porque eu passei por isso, eu já fui adolescente, provavelmente você já passou, né? Provavelmente os seus filhos já passaram, ou alguém que você conhece já passou, né? E para o Erikson, as pessoas elas passam por 8 estágios. Vamos lá, só para você entender melhor. E esses estágios eles são regidos por estruturas fundamentais dentro da sociedade humana. Sendo que depois da infância, essas fases elas são divididas em 4, por Erik Erikson, tá? Onde a gente concebe uma identidade, né? Que surgem, por exemplo, as perguntas quem sou, o que sou, né? E isso acontece na adolescência, que é a posterior à infância. Na vida adulta, as questões elas são mais ligadas à intimidade, né? Desejo, né? Por exemplo, partilha, confiança, né? Porque é o momento que você vai se relacionar com outras pessoas, né? Já na meia-idade, a gente começa a querer assumir compromisso com as novas gerações, que é passar o que a gente sabe, né? Se relacionar com as novas gerações. E por fim, tem a fase do idoso, que é a velhice, né? Que é o momento que nós, seres humanos, precisamos fazer as pazes conosco, com nós mesmos, né? Mas enfim, a nossa aula de adolescência, né? Que é o período que a gente vai falar agora. O adolescente, no momento, ele emerge cheio de desafios, né? Ele precisa organizar exigências com expectativas conflitantes, né? Com as necessidades dele, com a independência. Bem, Harley, mas por que eu preciso saber disso numa faculdade de psicologia? Na faculdade de psicologia você precisa saber, mas na vida você também precisa saber dessas teorias, porque é justamente isso que vai fazer com que você tenha uma boa comunicação com o adolescente, que você fazer com que vai te preparar melhor para que você entenda o que o adolescente quer dizer e para que você consiga estimulá-lo da maneira que você acha mais conveniente. Se você tem um filho,
né? Se você tem um amigo, se você tem um parente que precisa ser drivado no sentido de dirigido, né? Você tem que entender que a adolescência ela é por si só um momento de turbulência. Não tem essa de falar, é frescura. Isso não existe, tá? Isso é mito, isso é balela, tá? Porque é um momento, sim, adolescência de turbulência, de rebeldia, onde a gente busca por identidade, né? Quem sou eu, o que eu quero fazer da vida, que tipo de vida eu quero levar, né? E, de alguma forma, os jovens eles precisam se integrar, eles precisam muito fortalecer sua autoimagem, eles precisam ser estudantes da vida, né? Eles precisam ter amigos, eles precisam conhecer o trabalho, se relacionar com homens e mulheres de várias idades, para que eles consigam absorver. E esse é o tipo de coisa que a gente tem que ter, né? Não adianta nada você querer brigar com seu filho porque ele está num momento de turbulência ou rebeldia, porque essa é uma fase, segundo o Eric Erickson, né? E você precisa saber lidar com você, necessário, você pai, você mãe precisa saber lidar com isso. E você psicólogo precisa orientar, precisa aconselhar os seus pacientes para que eles tenham uma vida satisfatória nesse sentido, né? Os adolescentes eles estão numa fase, em um momento que precisa de afirmação, né, de independência. Eles precisam de realização e precisa também formar relacionamentos, né, com pais, com o sexo oposto. Os jovens eles sofrem muita influência dos pais, né, no nível de satisfação. Sofrem influência dos pares, né, que são os amigos. Sofrem pressão para aceitar as ideias dos amigos. E dos pais também. Fora ele recebe pressão, dentro de casa ele também recebe. Então, lógico que ele vai entrar ele vai bugar, né? Então a gente deve evitar sempre o choque do pai com os pares, né? Mas tentar mediar isso aí da melhor forma possível. A gente tem que entender que nessa fase o namoro, a sexualidade, né? Eles precisam de atenção, né? Dos pais para que os pais consigam aí orientar os filhos que não tem uma gravidez indesejada, para que o filho ele não se perca destinado à faculdade, enfim, né? Porque esse é o momento de transição para a vida adulta e essa transição deve acontecer da maneira mais tranquila possível, da maneira mais potencialmente feliz, né? Mas conseguir aí, né, ajudar o jovem, né? E aí é que você tem que incluir nesse momento, de repente, aquelas terapias de grupo, processos de amadurecimento vocacional, né? Porque, inclusive, na vida adulta, os estudos mostram que uma das coisas, que duas coisas são influenciadores muito fortes. Relação com a esposa, né, com o namoro, enfim, relação, né, intimidade e vida profissional. Então você tem que preparar o teu adolescente para que ele consiga lidar bem com essa situação. Beleza? Pessoal, tem uma videoaula nossa que fala da parte da infância. A gente tem uma videoaula que fala da meia-idade, tá? Da vida adulta e outra da velhice, né? Que é a parte de idosos. E eu vou montar uma aula, se você está assistindo essa aula, com tudo. Com todo o desenvolvimento do psicossocial, fundamentado, obviamente, pela Papalê e pela a Davidoff, né? Beleza? Espero que você tenha gostado. A nossa aula foi curtinha, mas a mensagem eu acho que eu consegui passar, né? Se inscreve no canal aí para você ver os outros vídeos e sempre as novidades, tá? Show de bola!